dispensou-nos de algumas partes da vigília dessa noite. Na verdade, seriam 9 leituras. Nós fizemos só 5. Ainda faltam 4. O correto na vigília dessa noite é a gente passar a noite escutando os relatos bíblicos que falam da ação de Deus que culminou no ápice desta realidade pascal dessa noite. Nereu, preciso de você, vem aqui. Nós perdemos um pouco daquela água da fonte lá que vamos abençoar daqui um pouco. Aquela miseragem de água lá não traduz a força da Páscoa. Vai carregar balde d'água, passa por aqui. Arruma 2 homens bons aí, põe para trabalhar, enche aquilo d'água. Escutaram, homens? Vão lá, equipe de apoio. Não tem importância fazer barulho não. Sem miseragem de água nessa noite, porque nós vamos tomar um banho daqueles daqui um pouco. Amém? Amém. Amém. Pegue comigo o Evangelho, para você se preparar para isso. Nós precisamos aprender a reagir. Eu estou dando um choque de tensionamento de propósito, especialmente com os jovens. De vez em quando eu digo: reage, movimenta, levanta, põe no corpo o movimento à altura do que nós celebramos. Não fica neste modo xoxo, quase infame, de alguém que repete ritos mortos de notícias velhas. Por favor, vamos ao Evangelho. Tome aí no seu folheto, no seu livreto. Nós estamos na página 92, o número 19. Encha aquela bacia d'água, senão põe vocês lá dentro. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Primeiro dia, madrugada, mulheres e perfume. Aqui já dá um curso sobre a teologia da Páscoa para 2 anos. Se pegar cada elemento desse: primeiro dia, madrugada, mulheres e perfume. Os elementos que entram, que contrastam com esta realidade. Diz assim, versículo 2: elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Contrastando com o primeiro dia, madrugada, mulheres e perfume, tem túmulo, tem pedra removida e tem um corpo que sumiu. A literatura, a gente aprende literatura fazendo esse tipo de contraste de elementos das informações da literatura. A gente contrasta a força desses elementos. Primeiro dia constitui para nós o domingo. A madrugada constitui a aurora das manhãs, que até então nunca tinha amanhecido. A madrugada constitui a inauguração da manhã, que nunca tinha amanhecido. Gabriel, está vendo o microfone falhar aí? A madrugada é a novidade. Mulheres, cadê os homens? Sumiram da cena. Mulheres madrugadeiras e carregadeiras de perfume, ainda que este perfume seja esquece a água lá e olhe para cá, deixa o povo trabalhar.
Para de implicar com quem está fazendo coisa séria. Perfume que as mulheres que perderam uma referência afetiva, Jesus, morto, elas tentam prolongar a existência do corpo, já que a vida do corpo foi arrancada. Os perfumes são parte de um rito de conservação do corpo morto. Na linguagem semita, é completar o sepultamento, que é uma forma de prolongar a presença dos restos daquele através de unções que faziam conservar a matéria, a existência material, já que a espiritual, já que a existência da vida fora arrancada do corpo. Mas agora tem um elemento mais doloroso: o corpo sumiu. Mas tem uma novidade extraordinária: a pedra está removida. Não diz que ela está violada. E diz que, pegue comigo o versículo 3, é uma das notas importantíssimas, e a gente precisa aprender a ler Bíblia com este grau de capilaridade do texto. Mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Imagine, para os estudiosos de Bíblia, é em Lucas a única vez que se refere assim a Jesus. O corpo morto, desaparecido, e que o evangelista chama de Senhor, Kyrios. Ele é Senhor até morto, e até com o corpo desaparecido Ele é Senhor. Vocês não reagem, não? Prepara a música aí, vocês não ficam nesses trem xoxos, não. Vai lá, Abel, arruma aí, põe viola aí. Vai. Vocês põem barulho de festa nessa noite. Fica aí não, segura aí, vamos lá. Encontraram a pedra do túmulo removida. A pedra foi removida porque ela foi tocada pela vida. Se eles se calarem, as pedras falarão. E a pedra começou a falar que a morte foi vencida, que o pecado foi vencido, que as potências do mal foram vencidas. A pedra agora grita dizendo que a vida abriu um horizonte novo, que força de morte nenhuma jamais imporá sobre a vida um domínio, um senhorio, porque o Senhor é Senhor Jesus, até enquanto não esclarece cadê Ele. Jesus ressuscitado some do horizonte das mulheres. Os homens já sumiram. Sobrou um discípulo ao pé da cruz. E Nossa Senhora e algumas mulheres, dizem os relatos. E agora os apóstolos se deram em esconderijos, com medo, como vamos ver no evangelho de amanhã. As mulheres ousam enfrentar a morte e as potências da morte, porque uma mulher que gera a vida no seu ventre, que gera o amor no seu afeto, que não é violento como o amor violento dos homens, as mulheres não têm medo da força da violência, porque as mulheres sabem que só pelo afeto e pela coragem perfumada de madrugadeiras, a força da morte e das potências da morte, da prepotência do homem, do machismo, das culturas e nações e povos
dominados pelo império das guerras, das violências e dos músculos insanos dos homens, as mulheres sabem que com perfume de madrugada elas vencem o que os músculos estúpidos nossos não vencem. Reage! Aleluia, aleluia, aleluia. Reage! Aleluia, 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 aleluia. O espanto, versículo 4. Elas ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam diante delas. Pelo amor de Deus, a pergunta que eu vou fazer não é uma pergunta que está longe do horizonte nosso da quaresma. O que lembram 2 homens com roupas brilhantes? O que lembram? Não é possível. Eu vou embora. Eu tiro essa veste sacerdotal e sumo daqui. O que lembram 2 homens com vestes, com roupas brilhantes? Hã? Fica de pé e grita. Elias e Moisés com Jesus em cima do monte. Reage. Aleluia, aleluia, Por favor. A partir dessa noite, você só terá compreensão do mistério da ressurreição se sua mente se ocupar com recordações das coisas que o Senhor falou. Se você não aprender a ler a Escritura recordando o que Ele já disse, você vai tentar fazer curso de Bíblia para ter domínio de oratória religiosa, mas fé e esclarecimento do mistério você nunca terá. Ou você põe a sua memória para guardar a palavra, e a partir de hoje, nos acontecimentos da sua vida, nas coisas boas e nas provações, diante de cada realidade, você ouve a palavra, e ouve uma palavra, um texto, e a partir dele recorda do resto. Você chegará ao esclarecimento das coisas, porque Deus não nos deixa como um bando de gente sem noção neste mundo, precisando de fenômenos sobrenaturais, como se precisássemos de manifestações gnósticas das coisas para entender a vida. 2 homens com roupas brilhantes, transfiguração de Jesus com Moisés e Elias, diante de Pedro, Tiago e João. Significa, esses 2 homens que pararam diante dela, significa, o verbo é forte, pararam, significa, os 2 homens com vestes brilhantes, contém o fluxo do espanto, do susto, do medo, retém o apelo imediato da paixão, da emoção. Os homens pararam para dizer: mulheres, a partir daqui uma realidade nova começa, mas vocês precisam experimentar em vocês essa realidade nova, senão não adianta. Deus já realizou, mas vocês precisam começar a palpar o que Deus realizou, mulheres. A reação imediata delas é, versículo 5: tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram. Espere lá. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. O medo faz sempre a gente olhar para o chão e não para o horizonte da vida. Olhar para o chão é a atitude de escravo, que é domesticado e dominado a viver no território do que se lhe é permitido. Quando as religiões e nós pregadores desenvolvemos modos de pregação para passar medo no povo,
Nós queremos domesticar o povo como escravo das religiões, e não homens e mulheres libertos no horizonte da ação de Deus. As mulheres, como nós, somos interpelados à reação imediata, olhar para o chão e dizer: nossa condição é essa mesma, não adianta lutar contra ela. Medo, olha para o chão, esquece essa liberdade de madrugadeiras. Quantas vezes a gente reage, resolve: agora eu vou enfrentar, agora a gente vai conseguir, agora nós vamos dar conta de reverter as situações aqui dentro de casa, nessa família, nesse casamento, nesse trabalho, nessa profissão, nessa saúde do corpo. Mas acontece uma outra coisa, o medo vem e a gente murcha e olha para o chão. Não acontece? Mas os dois homens disseram. O que os dois homens disseram? Olha só, vamos ler? No versículo 5. Porque estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. Mulheres, o que vocês estão vendo combina com o que vocês ouviram, mulheres. Por que a gente joga fora o que a gente ouviu e deixa o que a gente está vendo decidir o resto? E a gente dispensa tudo o que já ouviu, do bom conselho do pai, da mãe, da instrução daquele velho pai, daquela velha mãe, daquele avô, que lutou tanto e deu tanto ensinamento bom, mas vem o problema, a gente esquece dos conselhos bons. Lembrai-vos, as palavras-chave, porque estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo. A palavra grega, que é melhor traduzida no italiano, o vivente, o ressurreto. No livro de Josué 3,10 diz: sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. Juízes 8,19: certo como vive o Senhor, ele virá. 1 Samuel 14,39: sim, certo como vive o Senhor, o Salvador agirá. Recorde da palavra, lembrai-vos do que ele vos falou. Aqui é impressionante porque, embora os homens com roupas brilhantes parecem dar um comando de razão, de inteligência, é também de iluminação na fé, mas a recordação aqui é muito afetiva, é lembrança, recordação. Lembrai-vos do que ele vos falou, não é ordenou, mandou, quando ainda estava na Galileia, e falou o quê? Versículo 7: brada, o filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãs, irmãos, isso aqui é o centro nevrálgico da fé cristã. Se houver uma revolução no mundo e o cristianismo for apagado da terra, eliminado da terra, e não sobrar nenhuma Bíblia escrita em nenhuma língua mais, e a igreja tiver que viver no mundo, algum cristão que sobreviver tiver que viver no mundo, ele, só com esses 3 versículos, ele vive perfeitamente a ordem da fé cristã. Isso aqui é o centro. Porque estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo, ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia.
Mulheres, vocês estão diante da prova cabal da promessa, do que ele falou, a pedra removida, mulheres. Hoje, agora à tarde, um amigo querido manda para mim umas notas do que ele pesquisou desses estudiosos de Bíblia sobre esse evangelho. E o estudioso de Bíblia dizia assim: não tem muita novidade nesse texto de Lucas, porque o relato de Lucas apenas descreve as mulheres e os homens com algumas perturbações emocionais e psicológicas. Eu disse uma coisa muito dura para esse amigo meu, que eu vou dizer para vocês agora. Nós homens temos que corar de vergonha, especialmente nós homens na igreja, cristãos e católicos. Nós precisamos ter vergonha do que nós fizemos com o cristianismo em muitas situações. Muitas. Porque reivindicando para nós homens os verdadeiros portadores da verdade da fé e a autoridade da fé, nós puxamos para nós um assento e um centro que não é o do evangelho. Os homens conversam com mulheres. Mulheres que na tradição nossa, e muitas vezes dentro da igreja e do machismo cristão, nós dizemos que a mulher nem um ser é, ela é um objeto para ser companhia e satisfazer necessidade de homem. Essa é a teologia estúpida, que não compõe a antropologia católica apostólica romana. A antropologia bíblica não põe confronto entre a dignidade da mulher e do homem, mas Deus os criou homem e mulher. Não há uma nesga para menos na mulher em relação ao homem, e não há uma nesga para mais no homem em relação à mulher. Amém? Vai, reage. Aleluia, 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 aleluia. O padre amigo me perguntou: mas então por que Jesus escolheu homens? Eu falei: porque as mulheres são tão cheias de Deus e tão livres para viver o amor de Deus, que elas não precisam de 90% de tantas besteiras que nós homens dependemos. Porque as mulheres têm útero e têm seio. Elas sabem gerar vida e sabem amamentar. Elas sabem o milagre do cortar um cordão e tomar sobre o braço um bebê lambuzado de sangue e de todo o líquido que sai do útero. Vai! Vai! Para sua mãe! Vai! Aleluia! 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 Versículo 8. Se você não pensa isso sobre as mulheres, comece a pensar isso ao menos com relação à sua mãe, aos 9 meses que você morou dentro de uma, e às dores do parto que ela viveu por você, e às renúncias que ela fez por você. Você será purificado dessa gosma tóxica que nós homens criamos, de querer transformar as mulheres em submissas a nós. Versículo 8. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Se lembraram das palavras de Jesus. Afeto, gente. Lembrança. Lembrança, afeto. Não é autoridade, não é cargo, não é uma chave poderosa que Jesus deu em algum lugar. Não é um cargo, uma palavra mágica de poder, de autoridade para governar e ter domínio. Não, afeto do que ele me falou. Entre seus poderes, homens, e o que eu me lembro do que ele me falou, eu fico com o que ele me falou.
Nós homens, na maioria das vezes, não experimentamos a religião assim. Nós partimos da ordem estabelecida e queremos que a religião esteja a serviço de sistemas humanos para reproduzir a lógica das culturas no meio das quais Deus se revelou. Bento XVI diz que Deus, escolhendo a cultura judaica para através dela se revelar, Ele não revelou a cultura como modelo, mas revelou a Ele através da cultura. E a gente pensa que Deus está revelando a sociedade judaica como modelo. E precisa de inteligência, precisa de filosofia, para ter um pouquinho de noção de raciocínio bíblico. Se lembraram que significa do já realizado. O centro agora é só lembrar, porque já foi realizado, já aconteceu. A partir de agora, nós não somos o povo da religião das promessas, nós somos o povo do tempo das realizações do Senhor. Nós estamos no tempo das realizações, e a máxima realização é essa: já realizou. Ele foi rejeitado, morto, mas ressuscitou, está vivo, e a partir de agora, machismo e violência humana, submissão de mulher e violência de submissas não serão a regra do estabelecimento da igreja no mundo. Vai! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 9. Essa semana eu confesso para vocês que eu fiquei um longo tempo só com a primeira parte do versículo 9. Voltaram do túmulo. Quantas vezes você já voltou do túmulo de madrugada? Leamos o versículo 9. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 12 e a todos os outros. Antes da Bíblia do Novo Testamento ser escrito, a autoridade da igreja na transmissão da fé foi o testemunho das mulheres. Depois que virou o testemunho escrito do texto, só foi escrito o que elas contaram. Os escribas, os que escreveram testemunho, e por um longo período, o primeiro evangelho a ser escrito foi pelo ano 80, Marcos, entre 70 e 80 Marcos. Por quase 40 anos, o que prevaleceu sobre a ressurreição foi mulheres voltando do túmulo e anunciando tudo isso aos 11 e a todos os outros. A totalidade do anúncio e a totalidade da amplidão do território a todos os outros. O evangelista Lucas põe ponto e depois, assim en passant, versículo 10, ele conta quem eram essas. Eram Maria Madalena, aquela que é tão mal afamada, portanto, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras mulheres que estavam com elas. Leiam. Contaram essas coisas aos apóstolos. As testemunhas oculares da ressurreição, portanto, o primeiro carimbo do anúncio da ressurreição está nos lábios anunciadores de mulheres madrugadeiras, portadoras, carregadoras do perfume da vida. Vai! Reage! Aleluia, 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 aleluia. Versículo 11.
11. Aleluia, aleluia. Versículo 11. Mas eles acharam que tudo isso era um desvario e não acreditaram. mulheres que estão na igreja, fiquem de pé. Algumas não podem, está aqui a irmã querida na cadeira de roda. Segura na mão dela, Geisa, porque essa aí deu testemunho bonito de mulher carregadeira de vida. Mulheres, não tenham medo de serem tratadas como um bando de desvairada por nós homens. Mulheres hoje, não tenham medo de nós homens que não cremos. Sejam corajosamente as desvairadas do amor de Jesus. Vai! Aleluia, 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 aleluia. Fiquem de pé, mulheres, senta não. Versículo 12. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhando para dentro, e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Se levantem, homens, como Pedro, ao menos um. Se levantem, homens. Dê um abraço na mulher que está do seu lado e deseja feliz Páscoa e agradeça pela notícia da ressurreição. Vai, homem. Aleluia, 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 aleluia. Sentem-se. Homens, eu sei que alguns de vocês vão demorar a dormir essa noite. Ainda bem. E demorem mesmo. Mas quando a madrugada raiar, acordemos com as mulheres e comecemos a desvairar na fé com elas. Amém? O seu Elvio, quantos anos o seu Elvio tem? 79. O seu Elvio estava lá do lado de fora da igreja. Quando o evangelho foi proclamado, o seu Elvio, com 79 anos, pediu, acho que é o filho que está do lado dele, que trouxesse a cadeira para dentro, porque ele sempre acompanha a pregação. E quando ele se levantou, eu senti uma emoção enorme. Eu pensei, Senhor, o Pedro já se levantou para ver a notícia da madrugada da ressurreição. Vai! Aleluia, A homens! aleluia, 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 aleluia. Existem homens na igreja que querem dar passos assim, ainda que com dificuldade e ainda que com o peso da idade, da missão e da responsabilidade que Pedro carregava sobre os ombros. Pedro se levantou como seu Elvio se levantou, fez o filho empurrar a cadeira para dentro, para sair do lado de fora do túmulo, para olhar o túmulo, ver os lençóis e dizer: ressuscitou de verdade. Homens e mulheres, a fé na ressurreição é um processo grandioso, que vai desenvolvendo, que vai descortinando, e quanto mais velho a gente fica, mais a gente aprende sobre o horizonte da ressurreição. Quanto mais você considerar-se já sabendo das coisas do ressuscitado, e transformar o impacto da madrugada da ressurreição numa religião de sistema e de repetição de norma, de costume, mais você destrói a força e a irrupção da ressurreição. Não se acomode, não pense que sua forma de elaborar a fé e seu modo, protocolo e ritual de rezar a fé basta. Não se assente, não se estabeleça.
Levantemos sempre de madrugada e cada vez mais de madrugada. Sejamos com as mulheres, homens e mulheres da madrugada, portadores do perfume da vida, e aceitemos depender do processo da luz que é de Deus e não é nossa. A luz é dele, o senhorio é dele, a força que conduz é ele e não nós, com nossas certezas. A fé vai descortinando entre a força da morte e a força da vida que brota, a força da incredulidade e a força da recordação das palavras do Senhor, a força do luto, mas a vontade de levantar e pegar o vidro de perfume e ir ao túmulo, dizer: ele foi morto de forma tão violenta, mas eu quero ir lá na frente do túmulo, passar um óleo perfumado naquela pedra, para exalar cheiro e não apodrecimento, porque o amor com que ele me amou não vai acabar em mau cheiro de morte. Eu vou sustentar o amor com que ele me amou, espalhando o perfume por onde eu passar, na madrugada de sempre, em todas as madrugadas. A força do machismo, do clericalismo, da violência, da prepotência de nós homens, seja hoje curada pela força da Beatíssima Virgem Maria, que também acolheu a notícia de que seria mãe, enquanto o nosso pai, querido São José, também com medo pensou em fugir. Ele escutou a voz do Senhor e se recordou das promessas do Senhor e não fugiu, e tomou Jesus no seu braço e criou um modo novo de ser homem. Ou nós descobrimos com São José, com Jesus, um modo novo de ser homem, ou nós diluiremos apenas no juízo, diminuindo as mulheres e dizendo que são desvairadas. Irmã, irmão, nós vamos agora nos preparar para cantar a ladainha. A ladainha é exatamente o canto que ecoa os nomes das mulheres e dos homens que nos precederam na caminhada da fé, que morreram mártires, santas e santos que alcançaram a graça de irromper com o medo e as sombras pavorosas da morte e testemunharam que ele ressuscitou e que nenhuma força humana pode deter a força do seu senhorio e da vida que brota do túmulo do ressuscitado nesta noite santa. Amém. Amém. Inclina a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e primeiro se recorde dos tempos que você passou dentro do ventre de sua mãe. De tudo que sua mãe, suas avós, suas ancestrais viveram e enfrentaram para gerar as vidas, com os esposos que foram corajosos para abraçar com elas as vidas, como pais, como avós. Se recorde daquele lugar que você viveu no ventre da mãe e amamentado por uma mãe. E renove a aliança de fé em Jesus, disposto a fazer da sua vida uma fonte de vida para o mundo. No seu livreto, fala a página aí, gente. Introduz a ladainha. 93. Pessoal do canto, indica, por favor. Página 93, número 22.
Cristo eleição, Cristo eleição, Kyrie eleição, Kyrie eleição. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, santos anjos de Deus, rogai por nós, São João Batista, intercedei por nós, São José, rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, Santo André, rogai por nós, São João, intercedei por nós, Santa Maria Madalena, rogai por nós, Santo Estevão, rogai por nós, Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós, São Lourenço, intercedei por nós, Santa Perpétua e Felicidade, rogai por nós, Santa Inês, rogai por nós, São Gregório, rogai por nós, Santo Agostinho, intercedei por nós, Santo Atanásio, rogai por nós, São Basílio, rogai por nós, São Martinho, rogai por nós, São Bento, intercedei por nós, São Francisco e São Domingos, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, São Francisco Xavier, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, intercedei por nós, São José de Anchieta, rogai por Santa nós, Margarida Maria de Alacoque, rogai por São nós, João Maria Vianney, rogai por nós, Santa Teresinha, intercedei por nós, Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós, Santa Paulina, rogai por nós, São João 23, rogai por nós, Santa Dulce dos pobres, intercedei por nós, Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, santos mártires do nosso tempo, rogai por nós, todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós, sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livrei de todo mal, ouvi-nos, Senhor, para que nos livrei de todo pecado, ouvi-nos, Senhor, para que nos livrei da morte eterna, ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor, apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor, Cristo ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo atendei-nos, Cristo, Põe a mão no seu coração. Reze comigo, Senhor, pelos méritos e preces pelos méritos dos santos e mártires dos santos e que nos precederam na fé, que nos precederam, concedei-nos conceder, renovar renovar a nossa fé.
a nossa fé. nesta noite santa, Nesta noite, nas águas do batismo. nas águas do batismo. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, nós vamos proceder agora à bênção da água. O refrão a gente canta suavemente. Bendito seja Cristo Senhor, és fonte de vida, és fonte de amor. Laia, 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 la, laia, 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 la, laia. Página 95. No princípio teu Espírito sobre as águas a pairar, o chão seco eis a terra, águas juntas eis o mar. Pelas águas do dilúvio vem a nova criação, se levanta o arco-íris no esplendor da imensidão. Bendito seja Cristo Senhor, és fonte de vida, és fonte de amor. Nas palmas. Laia, 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 la, laia, 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 la, laia. E do mar vermelho as águas, o Senhor as dividiu, o seu povo do Egito com sua mão Deus conduziu. E Moisés tocando a rocha, fez da rocha água brotar. Israel matando a sede, ao Senhor põe-se a louvar. Bendito seja Cristo Senhor, és fonte de vida, és fonte de amor. Laia, 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 la, laia, 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 la, laia. sai do templo um rio d'água, vai correndo pro oriente, toda a vida se renove, onde alaga a torrente. Jesus Cristo batizado com as águas do Jordão, eis meu Filho muito amado, dele vem a redenção. Bendito seja Cristo Senhor, és fonte de vida, és fonte de amor. Laia, 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 la, laia, 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 la, laia. do seu peito traspassado, uma fonte a jorrar. Vem, Senhor, com esta água, nossas culpas apagar. Vem, ó fonte de água viva, esta fonte bem dizer. Quando a chuva molha a terra, o chão há de florescer. Bendito seja Cristo Senhor, és fonte de vida, és fonte de amor. Laia, 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 la, laia, 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 la, laia. Sobre a água do batismo, te pedimos sem cessar, vem a força do Espírito, esta água fecundar. E quem dela batizado, sepultado com Jesus, vem com ele para a vida, ressuscita para a luz. Bendito seja Cristo Senhor, és fonte de vida, és fonte de amor. Laia, 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 la, laia, 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 la, laia. Laia,
Bendito seja Cristo Senhor, és fonte de vida, és fonte de amor. Laiá, 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 laiá. De pé ainda, senta não. Irmã, irmão, percorremos o caminho da quaresma. Até aqui a mão do Senhor nos conduziu. Nesta noite santa, nós recordamos o mistério do nosso batismo. Fomos sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Deixe tudo no banco, as mãos vazias, erga sua mão para o alto, a mão direita para o céu. Brada com todo vigor, dizendo: renuncio. Irmã, irmão, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, você renuncia a tudo que causa desunião, para vencer toda forma de preconceito, discriminação, intolerância e toda forma de divisão entre as pessoas? Renuncio. Para seguir Jesus, único Senhor e Salvador, que restituiu a dignidade da mulher e do homem como obra generosa da mão de Deus. Você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora erguendo as duas mãos para o céu. É para gritar igual esse menino gritou aí. Reage. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas nesta noite ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. As duas mãos lá bem alto, diga comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, esta fé que eu acabei de renovar com a igreja, é a fé da igreja, que eu acolho como minha fé, esta fé em Jesus Cristo, ressuscitado, é a razão de minha alegria, de nossa alegria, em todas as madrugadas de nossa vida. Laiá, 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 laiá. Sentem-se. Vocês parecem que estão ficando meio xoxinho. O ano que vem, além do café da manhã, cedo nós vamos preparar uma buchada de bode para a vigília pascal, viu, Robson? Para esse povo, uns caldo de tutano para reagir a esse povo, para ir até de manhã. A hora que terminar a vigília pascal, falar: não vamos embora nunca, vamos ficar louvando o Senhor até o café da manhã. Por favor, reage, ofertando sua vida com alegria neste altar, cantando.
ressuscitar.